falando de calibragem, acho que a calibragem é um ponto que a Thalita está aqui com várias já perguntas e ela falou antes mesmo, vocês mandaram perguntas referente à calibragem. Isso, por mais que eu vou falar aqui, eu fiz muito teste. Eu teve uma vez em Portimão, Portugal, outra vez que eu não lembro que país, que eu fui pela Michelin e a gente testar a calibragem de pneu, tá? E isso é uma coisa que eu não posso falar oficial, porque aqui o que manda é o manual da sua motocicleta, que às vezes é um manual que foi feito para você andar no limite de velocidade, numa condição descrita tudo e não vai um pouco além. Então não estou falando que é errado, mas eu, na minha história como piloto de teste, eu comprovei isso para todos os fabricantes, todos os empregos, desde uma duas rodas, um autosport, tudo, eu customizo calibragem muito, é uma coisa que eu mais faço customizar a calibragem. Vou falar de um teste que eu participei com a Michelin lá fora, esse de Portugal, onde as motos aqui tem uma variação, a moto naked, uma moto esportiva, uma moto falando um radial aro 17, onde coloca 42 libras um pneu traseiro. Isso em testes, isso falando agora Leandro pessoal, tá? Não oficialmente, mas em testes, a gente colocou uma calibragem mais europeia, que fala em 36 libras, 34, não passar disso, contra uma de 42 libras. A diferença, pessoal, foi de 52% a mais de tração, de aderência, um pneu um pouco mais murcho. O que acontece? 40 libras, 42 libras, é o máximo que o pneu consegue ter deformação frio. Ele, com essa libra, quer dizer, quente, com essa calibragem. Imagina que você frio coloca 42 libras. Com atrito do asfalto em poucos minutos, isso vai estufar o oxigênio. Esquenta, você vai ter um aumento de pressão ali. Imagina que esse aumento de pressão é forçar todo o pneu, né, a carcaça do pneu. Então ela ficou dura, ela virou uma bola de basquete. A bola de basquete ela quica e eu não quero que ele quique. Porque quando ela quica, eu posso estar num limite de aderência que perdeu essa área de contato por não ter uma deformação, eu vou perder a aderência. Então nos testes que eu fiz lá, hoje nas minhas motos, eu nunca ultrapasso de 35, 36 libras num uso normal. Estou falando de naked, de tudo. Isso eu comprovei com medição para duas rodas, que um pneu com 42 libras, principalmente no uso esportivo, é perigoso. Pneu não deforme. E não é só no uso esportivo. Vamos pensar, quando eu freio, sobrecarga. Quando eu inclino de uma vez, eu tenho uma variação, né, do diâmetro do pneu, que eu vou ter uma flutuação, logo a suspensão vai comprimir e mandar essa energia de volta para o pneu para ter um direcionamento. Sobrecarga, de novo ali no pneu. Poxa, quando eu acelero e viro um canhão desse de 200 cavalos, eu mando aquela maior pressão de carga no pneu, uma sobrecarga ao que ele já estava tendo ali de pressão. Tudo isso são variações muito agressivas. É a hora que eu mais preciso de aderência. Entrei numa curva, monte de ondulação. Imagina como que funciona essa compressão e expansão do pneu antes de mandar essa energia para a suspensão, para ver se ela ajuda ou está mal regulada e mandar de volta. Então, o pneu ele tem que funcionar. Um pneu um pouco mais murcho, ele dobra. E na hora que você mais precisa, se ele deforma, o que ele está fazendo? Está moldando com o piso sem quicar e aumentando considerável 2, 3% de área de contato no pneu na hora que você mais precisa. Então você tem muito mais aderência. De novo, não estou falando para vocês usarem uma calibragem baixa. Curiosidade, essa é a minha moto, estou com um Power Cup aqui. Meus pneus de pista, eu começo o dia, dependendo, 28 libras na dianteira, 26 a 24 no pneu traseiro, e isso nunca vai ser uma regra, porque principalmente na pista a gente usa muito mais murcho, porque eu aperto demais o freio, porque eu despejo muita potência, eu preciso de aderência, e pneu mais murcho me dá muito mais aderência, não dá velocidade e estabilidade, mas eu tenho que colocar na balança o que eu preciso. Então eu vou sentindo na pista, só indo para o lado de pista agora, o quanto que eu preciso do pneu. Isso falando como MotoGP, mais ou menos é 1.9 bar, 1.5 bar que eles usam ali no pneu, volta a 30 libras, um pouquinho menos com pneu quente, e os engenheiros falaram, qual que é a fórmula para um pneu? Vai variar entre um piloto e outro, entre uma equipe e outra, que é a distribuição de peso de uma moto, ataque de curva, liberação de energia para a dianteira, tudo muda bastante, e principalmente a condição da pista na hora. Por que toda hora você pode olhar na MotoGP? A maior nóia é saber a variação
de temperatura do piso, porque isso vai variar a calibragem do pneu, e acertar o pneu é o mais importante, porque aí vai acertar a suspensão e vai acertar a eletrônica, tá? Então vamos pensar que eles dão essa regra. Às vezes a regra básica de início, que vai ter que ser customizada para baixo ou para cima, tá ali. Esfriou bastante, eu não tenho carga, não tenho temperatura, aquele pneu começou a ficar muito murcho para aquela situação, eu não dei aquecimento, então a moto começa a ficar quadrada. Se você faz track day e olhou a calibragem de um piloto profissional, se é 1 segundo, 2 segundos mais lento, a calibragem você não pode usar dele, porque você não pode aquecer esse pneu de acordo para ele te dar agilidade. Então é um pneu que vai começar a dobrar. Então, se ele está começando a ter instabilidade, a moto quadrada, ele está murcho demais. Você vai customizar para cima. 2 libras ali, deu uma infladinha, a moto começa a ganhar agilidade e estabilidade. Tô na pista, num track day. Puta, comecei meu dia 30, 28, é mais uma regra que eu falo para dar direção e já deformação de aderência. Eu começou a esquentar, eu andar bem, tô super solto na moto, a moto começou a fazer isso aqui, ó. Começou a perder um pouquinho de aderência. Aí o que está acontecendo? O pneu superaqueceu, você está com o pneu cheio. Eu vou lá e começo a murchar 1, 2 libras. Nesse uso esportivo, a sua referência é quando você calibrou. Depois que você andou, o pneu gerou atrito, gerou calor. O número que você for recalibrar ali, ele é a sua referência. Esquece do número que você calibrou. Vamos supor que eu pus 28. A hora que eu fui calibrar, está 32 libras. Qual é a minha necessidade? Mais aderência ou mais estabilidade? E daí, naquela referência dele quente, eu vou customizar um ponto para baixo, um ponto para cima, para saber. Então, mais cheio, agilidade, estabilidade. Mais vazio, mais aderência. E voltando à moto de rua, pessoal, falando agora até de Big Trail, eu não consigo usar 42 libras. Vou te falar situações que eu pego muito Fernão Dias com muita ondulação. O pneu com 42 libras, mesmo com mala, mesmo com garupa, de novo, ela quica. É uma coisa que ela manda uma energia muito forte para a suspensão, geralmente quica. E o pneu traseiro você sente muito na dianteira. O guidão começa a ficar bravo, a moto levanta a estabilidade, levanta a inclinação de uma vez. Então eu uso, Leandro, eu gosto de pneu um pouco mais murcho, por quê? Eu sei que em vários testes, não é porque eu estou falando de achômetro, tá? É um dos testes que eu faço com a Michelin que mudou minha cabeça, que imagina você entrar numa curva com tudo, com a moto inclinada, confiar num ABS e principalmente no pneu que está ali. Então faço muitas frenagens com máximo de inclinação, sem modulação nenhuma, pensando numa situação de pânico que você passe na sua estrada ali, eu vou simular isso em pista, seca e molhada. Então, por diversos testes que eu fiz, eu sei que o pneu é um pouquinho mais murcho. Levei uma puta fechada na estrada, onde eu tive que abrir minha trajetória perfeita e que não teria esse espaço de eu inclinar e voltar de novo, eu vou ter que frear com a moto inclinada, lógico, com ABS, tá? Mas vou ter que frear e direcionar. O pneu um pouco mais murcho muda completamente a reação da moto. Então, se está de Big Trail, às vezes não é para você, nossa, usei 42 libras, vou usar 32, vou usar 33, faz tudo progressivo. Saiba o que está funcionando de uma forma coordenada progressiva. Nunca vou mexer num pneu, numa suspensão, em tudo, principalmente o cara de pista. Cara, mexe numa coisa, vai para a pista. Deu certo? Ótimo. Consigo afinar mais as coisas para ir para outro ponto ali. Então, voltando na minha moto a Big Trail, eu uso 36, 36, 34, 34 no verão. Putz, eu estou carregado, vou fazer uma viagem, eu nunca passo de 38 libras, porque quando eu passo nessa ondulação na estrada, a hora que o pneu funciona, cara, o guidão fica assim, a moto tem aderência, tem coordenação e tem muito mais conforto.